Olá, pessoal, de volta aqui com o CMCast. Tudo bom, Ricardo? Como é que você está? Tudo em paz. Ricardo, a gente vai falar especificamente da importância ou da falta de importância das casas legislativas em Alagoas. Estou falando da Assembleia Legislativa de Alagoas e a Câmara Municipal de Maceió. Por coincidência, as duas entrando em recesso nesse momento, foi tema de um post seu. E eu queria entender e conversar com você sobre como essas casas, tanto a Assembleia quanto a Câmara, elas perderam um pouco o papel para qual elas deveriam servir. Fiscalizador do Executivo, propositor de emendas, quer dizer, elas ficaram, e aí é um grifo meu, numa situação de marasmo. Eu lembro, né, dessa questão das emendas, das comendas, e elas ficam mais ou menos em consonância demais com o Executivo. Inclusive, nenhuma dessas duas casas hoje tem personagens que no passado a gente tinha, que eram disruptivos, que eram deputados e vereadores que reclamavam. Por que chegamos nesse ponto, Ricardo? E o que é que você pode... Me explique por que a gente tem a sensação de que essas casas nada fazem. Não é a sensação. As casas elas estão cada vez mais pobres. Isso é um fenômeno nacional, só que nacionalmente a gente tem uma coisa que eu considero extremamente positiva. Oposição. Pobre do governo que não tem oposição. Perfeito. E aqui você tem, no estado de Alagoas, um governador que não tem oposição, até porque o governador, de fato, efetivamente, está dentro da Assembleia Legislativa, é presidente da Casa de Tavares Baixos, e, por sua vez, é quem conduz, né, as ações do governo através do Paulo Dantas, que é um personagem que ele colocou lá para fazer exatamente esse papel de governador. Mas a gente sabe que quem efetivamente governa é o deputado Marcelo Vitor. E a Câmara Municipal de Maceió, que poderia sim ter oposição, não tem. Os vereadores, aqueles que não eram de oposição, foram cooptados, né? Qual o tamanho, né, da bancada do JHC na casa de Mário Guimarães? É praticamente a maioria. Tem um vereador, me parece que só ela ali, o Joãozinho, né? O vereador Joãozinho, que era oposição ao JHC. Agora, o Davi Maia, né, que conhece bem, né, ele foi secretário de JHC, foi secretário do Rui, do JHC não, mas foi secretário do Rui, tinha uma secretaria no governo do JHC. Ele conhece bem esses meandros e ele está montando uma bancada de oposição na Câmara de Vereadores. Mas com quem? A questão é de conteúdo, de qualificação. Você teria hoje um vereador de oposição efetiva, que seria o Valmir, né? Do PT, né? Exato, que é do PT, mas que não tem cumprido esse papel. Não sei, talvez não tenha motivação. Às vezes o cara ele tem uma expectativa quanto ao legislativo, quando chega lá, vê que não é nada disso, e o cara desiste, né? E recua, né? Enfim, para dizer, olha, vou ficar aqui no meu canto, cumpro o meu mandato, depois vou mudar. A gente sabe que isso acontece. E eu já vi quantas e quantas pessoas passam por isso, com algum otimismo chegam ao legislativo, mas paulatinamente ou rapidamente, né, perde esse entusiasmo e simplesmente cumpre aquele mandato e vai embora. Não sei se é o caso do Valmir, ele nunca me disse isso. Estou dizendo Valmir porque é uma pessoa que eu conheço há quase 50 anos. Mas vamos lá. Tem uma historinha que ela é bem emblemática. O Marcelo Vitor foi provocado por um deputado, na verdade dois, mas eu vou dizer um que me contou essa história, por conta exatamente das comendas e títulos de cidadão que a Assembleia vive a entregar, assim como a Câmara Municipal. E o que aconteceu? O cara disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos reduzir aqui, vamos estabelecer metas, todo mês, 1 ou 2 ou 3. O que disse o Marcelo Vitor? Você está maluco? Se a gente não votar isso aqui no plenário, a gente vai votar o quê? Porque a casa não vota mais absolutamente nada. Não há um parlamentar que formule hoje políticas numa determinada área. Os projetos aprovados são de uma estupidez impressionante, né? Bobagem, coisas que são impraticáveis, absolutamente impraticáveis, ou inócuas. E isso a Assembleia faz, aprova o requerimento. Bobagem. O requerimento faz parte da atividade parlamentar, mas não é o cerne, não é o coração da atividade parlamentar.
Você lembra da última vez em que um deputado fez uma denúncia contra o governo do Estado? E não é por falta de matéria-prima. Veja a história da crise da saúde, quantos parlamentares se manifestaram. Veja a crise da educação, que também milhares de pessoas foram para fora. Quantos se manifestaram? Não se manifestam. O deputado Marcelo Vitor, muito sabidamente, estabeleceu, olha, esse é tema que aqui dentro é proibido. Se for falar, por favor, pare na página 5 e não passe dali. E eles obedecem, porque é um controle que se dá a partir dos apoios que os deputados conseguem com a mesa diretora da Assembleia para manter irrigada a sua base eleitoral. E só. E aí, olha, não se preocupe não que se você vai apresentar uma emenda, ou eu falo com o governador para praticar uma ação no município que você quer, e jogo jogado. E é assim que acontece. Você não tem um orador na Assembleia, como não tem na Casa de Mário Guimarães, na Câmara Municipal, que chame a atenção da opinião pública. Eu acompanhei a Assembleia desde 1979, 80, e você tinha oradores que eram extremamente contundentes, que faziam denúncias, que criavam um clima na cidade de ebulição política, denúncias importantes de corrupção ou de posicionamentos políticos. Você não tem ninguém, é todo mundo do mesmo time. Como é que você pode ter todo mundo jogando num campo só e todo mundo sendo do mesmo time? Isso não existe. Me dizia um deputado governista, e depois eu conversando com outro, dizia exatamente a mesma coisa. Eu perguntei, ele disse, é isso mesmo. Enquanto Davi Maia foi oposição, e não é mais, né? Hoje ele é governo também, era deputado estadual, e a Jó Pereira, que era mais independente, isso os dois, na legislatura passada aqui, disse, os dois criavam um ambiente que era favorável ao debate. Hoje não tem debate. Debater sobre o quê? Debater sobre o quê? Você tem a história da Braskem, você conhece uma ação efetiva da Assembleia, um debate, a não ser dizer, olha, parabéns ao senador Renan Calheiros pelo que está fazendo no Senado. Depois de 4 anos que se descobre que a cidade está afundando, aí tem um pronunciamento de um deputado elogiando o senador Renan, porque 4 anos depois de o evento efetivamente vir à tona, ele se manifestou no Senado e está pressionando a Braskem. Repito, que bom que ele pressiona a Braskem, mas por que não cobrar dele, não cobrar do governo do Estado, não cobrar da Prefeitura de Maceió, uma posição contundente em defesa da população? Eu não falo em defesa dos cofres públicos, não. Que tudo bem, precisa receber o dinheiro, a Braskem deve, mas quem precisa receber, já dissemos isso aqui, você, eu, quem precisa receber essa grana de forma justa é a população. Então você não tem denúncia, você não tem um projeto efetivamente que altere para melhor a vida dos cidadãos, título de cidadão honorário, de comenda, isso é uma grande bobagem. Audiências públicas que alguns deputados até tentam realizar. Engraçado. Você tem, por exemplo, o Ronaldo Medeiros fez um dia desse uma sobre a educação. Nem o pessoal da educação vai. A Assembleia não é mais ponto de atração para ninguém. Assim como a Câmara de Vereadores não é. Deveria ser. E não apenas assim, eu vou levar a minha turma, olha, ligue para fulano, Beltrano. Não, as pessoas irem espontaneamente. Repito, eu acompanhei a Assembleia Legislativa de composições fantásticas, em que as pessoas iam, eita, vai começar a sessão da Assembleia, eu vou para lá. E iam porque o bom debate estava ali posto, de natureza política, de críticas administrativas, de fiscalização, de denúncias. Isso não existe mais. É um problema só de Alagoas? Não. A Câmara Federal, repito, o lado positivo é que existe oposição. Não estou falando nem da qualidade da oposição que existe, mas que bom que existe oposição. Vou repetir, pobre do governo que não tem oposição. O governo de Alagoas não tem oposição e o prefeito de Maceió não tem oposição. Isso é muito ruim. Eu não falo uma oposição que quer extorquir, mas uma oposição que efetivamente cobre, fiscalize e que se mantenha atento para os atos do governo. Isso você não tem aqui e, obviamente, um governante que não tem oposição, aí vai para a galera, né? Pois é, as outras questões também eu queria levantar. Uma é o protagonismo. Muitos políticos se utilizaram do período onde eram legisladores para conseguir ter um determinado protagonismo e até por crescimento político. Estou falando de JHC, Rodrigo Cunha, Rui Palmeira, para a gente ficar nos mais novos. Mais recentes. Nos mais recentes. Na Câmara de Maceió, isso é um ponto.
No segundo ponto, na Câmara de Maceió, ainda há um debate ideológico meio raso entre esquerda, direita, aquela coisa. Quem, pelo amor de Deus? Teca Nelma, Léo Dias, de vez em quando a gente... Mas você achar que é esquerda e direita aí? Não. Não, você tem pessoas que divergem, né, do ponto de vista, mas assim, nenhum representa a esquerda, o outro é a extrema-direita, assim, mais... Mas movimenta, Ricardo. Pelo menos assim, movimenta. Mostra que está vivo. Mostra que está vivo. Olha, tem barulho ali. Mas na Assembleia Legislativa nem isso. E às vezes, inclusive, fala sexista. A Assembleia tem um número considerável de mulheres deputadas. Até fala sexistas não recebem a devida reprimenda das mulheres na Assembleia. Eu me choco com isso, entendeu? Justamente por essa falta de protagonismo. E aí eu volto para o primeiro ponto. Nenhum desses políticos da Assembleia é capaz de assumir um determinado protagonismo em algum ponto. Para você assumir o protagonismo, você tem que fazer um contraditório, você tem que... estudar, ler, né? Se preparar para o debate. Veja só, eu lamento muito ter de fazer essas críticas, sinceramente, porque eu sou parlamentarista. Não é uma convicção de agora, é de muito tempo. Acho que o parlamento é o poder mais democrático e talvez até por isso é o mais vulnerável às críticas, né? Porque tem o poder executivo no Brasil, né? Com essa coisa imperial, ele é impermeável. Eu tenho uma chave do cofre, eu tenho dinheiro, né? A não ser que você tenha um escândalo nacional, e mesmo assim o cara atravessa o escândalo e vai embora, né? Exato. Mas, assim, eu acho que o parlamento é, sem dúvida nenhuma, o poder mais democrático. E acho que deve ter uma participação efetiva no governo. Mais do que isso, deve ser governo. Parlamentarismo é um governo com a participação direta do presidente da República. Você tem o presidente do parlamento, você tem o presidente da República, que é o chefe de Estado, e tem o chefe de governo, que é do parlamento. Não prestou, cai. Derruba. Isso. Não é? É muito melhor do que você passar por os processos traumáticos de impeachment que a gente já passou. Dois podia ter acontecido com o Bolsonaro. Não aconteceu porque o momento era muito ruim, não é? Mas o Bolsonaro era para ter sido empichado várias vezes, por tanto que ele fez e pelo que não fez também. Mas, efetivamente, a qualidade do legislativo ela cai no Brasil todo. Eu cito isso como exemplo, não é especificamente por conta do personagem a que eu vou me referir, mas eu já disse, você lembra, né, qual foi o cargo que o Ulisses Guimarães, né? Exato. Ocupou o principal da República. Ele foi presidente da Câmara Federal. Quem é o presidente da Câmara Federal hoje? É Arthur Lira. Não é? É como se você estivesse num tobogã. Não é? Você descesse assim, de forma abrupta, puxado pela lei da gravidade, e chegasse a esse ponto. Chegamos, o Arthur é, entre aspas, consequência dessa queda de qualidade do parlamento brasileiro. Você podia dizer, era mais elitista. O parlamento brasileiro era mais elitista. Agora, isso não significa que fosse pior. Não é. Piorou e vem piorando muito. Lamentavelmente, vem piorando muito. E assim, a gente imagina, quando você projeta isso para os estados e para as câmaras municipais, o quanto isso significa de prejuízo para a população. Se o governo Paulo Dantas tivesse oposição e se o prefeito JHC tivesse oposição efetiva, eles, no mínimo, iam cuidar de fazer administrações melhores. Não apenas do marketing, vivendo do marketing, das redes sociais, não, de ações efetivas, indo ao encontro das necessidades da população. Você viu a denúncia do Ministério Público Eleitoral, no caso do Paulo Dantas, né? Quanto à distribuição de cestas básicas. Esse ano não teve, disse o procurador. De lá para cá, depois da campanha eleitoral, não teve. E daí? Isso ecoa, nem se tratou na Assembleia Legislativa. Veja que absurdo. Não. Nem se tratou daquela denúncia, ninguém falou nada. Calado. Silêncio profundo. Né? Você tem a história do São João de Maceió, né? Você viu a belíssima carta, não sei se carta, documento conjunto da Defensoria Pública, do Ministério Público Estadual, em relação ao que a Prefeitura deixa de fazer e o quanto se aplicou, né, no São João. Repercussão zero na Câmara de Vereadores. Ou seja, é tudo muito lamentável. Qual o papel do vereador? A perda de representatividade
dos parlamentares é muito evidente. Eu lembro, você tinha deputado fulano de tal, ainda que fosse governista, fosse um cara conservador, etc. Mas ele representava uma determinada área, determinado segmento. Né? Era o fulano que era do sertão. Quando acontecia alguma coisa, ele repercutia naturalmente. Né? César Malta, me lembro, assim, outros deputados que eram dali do sertão, Roberto Torres, independentemente de qualquer coisa. Eu podia gostar ou não gostar, mas se acontecia alguma coisa lá e se tinha uma demanda, ele trazia para a cidade. Acabou-se, ninguém representa nada. O cara é representante de si próprio. A gente falava um dia desse, eu dizia, olha, esse é um fenômeno, repito, não é só local, não é? Mas assim, Isnaldo Bulhões é um deputado do sertão de Alagoas? Não. É um eleitorado difuso? Não, porque ele se abastece lá no sertão. O Paulo Dantas se elegeu governador com a votação do sertão, basicamente, do interior do estado. Nem por isso, né, há uma representatividade, né, dele, da região sertaneja. Ou seja, essa perda de vínculo, evidentemente, claro, e se você não tem uma cobrança do Legislativo, do Ministério Público, né, enfim, do Tribunal de Faz de Contas, né, que aquilo não serve para absolutamente nada, a não ser gastar o dinheiro do povo. O Tribunal de Contas, repito, gente, não serve para nada, a não ser para gastar o seu dinheiro, o meu dinheiro, e mais absolutamente nada. E nós da imprensa somos tão econômicos, né, para cobrar isso. Resultado, vou repetir aqui, o governante vai para a galera. Eu sou rei. Quem é que tu sois? Lembra aquele personagem? Sois reis, sois reis, sois reis. E vai continuar. Só que está dirigido, no caso do Paulo Dantas, o sois rei tem que ser para o Marcelo Vitor. Este é o rei do estado de Alagoas. É isso, Ricardo. Então, vamos torcer, tá no começo da legislatura, torcer que muito que o legislativo ele se reavivasse, sabe? Que ele ganhasse vigor, que ele ganhasse viço, que ele ganhasse vida, entusiasmo, porque nenhum governo cresce se não tiver um legislativo forte. E a gente aqui, lamentavelmente, não tem nem legislativo. Bom, vamos aguardar. É isso, gente. Obrigado mais uma vez. Estamos de volta depois com um novo episódio, Ricardo.